Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aí a mais uma edição, né? Mais uma versão aí do nosso podcast. Hoje a gente tem uma convidada super mega especial. Muito. Ela é profissional da área da saúde também, vai poder compartilhar um pouquinho da história dela com a gente, mas ela é empreendedora, digital influencer, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos. Então a gente está muito feliz de poder receber Nessa Araújo. Recebe Nessa Araújo com uma salva de palmas. Coisa boa! Um prazer te receber aqui. Obrigada. É uma amiga pessoal e uma grande profissional também. Então, eu aconselho vocês a aproveitarem todas as dicas que Nessa tem para passar. Como o Patrick falou, uma digital influencer com nome hoje, trabalhou no ramo da venda. Também foi da área da saúde e tem grandes coisas para ensinar aqui hoje, né? Isso aí, Obrigada, vocês dois, casal que eu adoro. Gente, eu sou madrinha de casamento deles, tá? Falei que aqui a intimidade é real. Bom, quero agradecer o convite, obrigada aí pela apresentação. E realmente, antes de mudar para o Rio de Janeiro, eu era uma profissional da saúde. Trabalhei 11 anos na área como professora em cursos técnicos e também em clínicas e hospitais. Uhum. Então, eu fazia tomografia, raio-x, mamografia durante 11 anos. E aqui no Rio que a minha vida mudou completamente. Profissionalmente, pessoalmente, né? Foi toda uma mudança bem grande na minha vida quando eu mudei pra cá. Legal você falar isso, que me remete à minha história também, que sempre quando a gente muda de ambiente, né, a gente muda ali o nosso ciclo de pessoas que a gente convive, mudanças acontecem também. Claro. E como foi pra você essa mudança, né, de sair do interior do Rio Grande do Sul, não é isso? É. E vir para uma capital, né, milhares de pessoas. Como é que foi Sim. essa mudança? O que você sentiu? Então, na verdade, eu saí do interior, morei 5 anos na capital do Rio Grande do Sul, Ok. 4 anos, desculpa, na capital do Rio Grande do Sul e vim pro Rio de Janeiro. Uhum. Confesso que os 6 primeiros meses pra mim foi absurdamente horrível, porque eu vou falar aqui, eu mudei pro Rio de Janeiro pra casar, né? Ok. Conheci o meu marido em Porto Alegre e mudei pra cá pra Que por casar. sinal é do meu coração. É isso aí. E então eu vim pro Rio de Janeiro pensando assim, vou procurar emprego na minha área, Ok. vou trabalhar na minha área e vou construir minha vida lá. Chegando aqui, tive uma mega decepção profissional. Por quê? Porque aqui eu achei que o salário seria muito melhor e não era, as condições seriam melhores e não era. Então foi um choque. Não consegui me recolocar na minha área. E, paralelo a isso, eu conhecia só o Otávio Ok. e os amigos do Otávio. Então, quem era a Vanessa, né? Eu sempre fui independente, na área da saúde fui chefe de setor, sempre tive a minha história e aqui eu era a esposa do Otávio. Ok. Caí, né? Eu sempre falo que eu caí na Bodytech do Leblon, que é o bairro que eu moro, e a Bodytech do Leblon tinha globais. Que legal. Corriam do meu lado os atores da novela. Eu contava pra minha mãe dizia, como assim? Eu falei, mãe, é real. Então, foi uma grande mudança, foi muito difícil os 6 primeiros meses, não foi fácil. Não. Porque a cultura, vocês são de fora, vocês sabem, né? A cultura carioca é diferente. Muito. E eu vim do sul, né? O sulista é pragmático, ele tem Verdade. todo um cabresto, eu Bem sempre falo metódico, isso, né? metódico. E eu era assim. Então, não foi fácil. Mas, quando a gente quer, né, as coisas acontecem, as mudanças, como você falou, sempre abrem oportunidades. É verdade. E se você está disposto, né, às oportunidades, você Elas consegue. aparecem, Elas né? aparecem, É isso aí. exatamente. É isso aí. Muito E bom. como que foi pra você entrar no setor de vendas, Nessa? Conta um pouquinho. Como é que você caiu nesse mercado, saindo da Área da saúde. área da saúde para o setor de vendas? Então, não foi uma escolha, foi uma oportunidade. Uhum. E eu confesso para vocês que no início, para mim, era um passatempo só para eu ganhar algum retorno financeiro. Legal. Eu comecei trabalhando com venda de produtos anti-envelhecimento. Nunca foi um sonho. Só que, desde o início, eu usava as redes sociais, na época era o Facebook, para falar para as minhas amigas do Sul o que eu estava fazendo. E, paralelo a isso, eu ia conhecendo algumas pessoas no Rio de Janeiro. E as pessoas que iam me conhecendo, elas já viam o que eu fazia. Sim. Então, as redes sociais, na época o Facebook, foi algo que me ajudou muito Legal. a me tornar conhecida pela venda desses produtos. Só que depois, trabalhando com vendas, né, eu percebi que a venda é a base de tudo. Verdade.
que a gente vende o tempo inteiro. Todas as áreas. Todas as profissões Somos precisam, né, de vendas. E para mim foi, assim, o melhor aprendizado da minha vida. Se não fosse ter aprendido a vender, né? Porque eu achava que vender era coisa de quem não tinha sucesso. Ok. Então, assim, se não fosse a venda, eu não seria quem eu sou hoje. Com certeza. Que legal. Quebrei crenças limitantes, fiquei corajosa. É assim mesmo. E o pessoal da saúde, eles têm essa crença de que não vendem, né? Não. Hoje, o mercado da saúde, se você não estiver vendendo a todo tempo, você fale. Não verdade. só o da saúde, como todos os outros, né? É que na faculdade a gente não tem a matéria de vendas, né? Nem de empreendedorismo. Marketing, gestão. Não tem nada disso. Eu falo assim, eu sempre dou um exemplo, porque eu faço consultoria para os meus alunos, que se você, por exemplo, tem uma clínica como vocês, né? E chega um novo paciente lá, achou vocês no Instagram, na internet, chegou lá. Se a secretária não atender bem, vocês não vão chegar no cliente. Exatamente. É verdade. Então, a venda, ela começa no bom atendimento. Boa. É um processo, É né? um processo. Existe processo. Porque quando eu chego numa clínica, eu vim atrás de um procedimento. Eu vou Ok. comprar algo. Então, o primeiro contato é uma venda. É verdade. Então, se a gente olhar tudo hoje em dia, é uma questão de venda. O que eu faço na internet hoje é vender a minha imagem, Exato. Sim. as minhas ideias, né? Então, a venda faz parte de tudo. E você que está me assistindo, aprende a vender o quanto antes, porque você vai crescer muito. É verdade, concordo plenamente. E falar que venda é uma habilidade como qualquer outra, Que né? se desenvolve. Exatamente. Eu não sabia nadar, eu aprendi a nadar. Eu não sabia andar de bicicleta, eu aprendi. Eu também não sabia vender e a gente foi desenvolvendo novas habilidades, foi melhorando a nossa comunicação, né? Foi melhorando técnicas persuasivas, que isso tudo Exato. faz sentido para que a gente possa fazer vendas melhores e cada vez maiores também. Eu aprendi a vender aos 35 anos. Na Então, verdade, a assim, gente já vendia e não sabia que vendia. Porque quando você está indicando algo, você está vendendo algo. É exatamente. verdade. Então, Porque eu tenho um livro que eu gosto muito, que é do Anthony Robbins. Não lembro agora, mas ele fala assim que vender é persuadir, é indicar, Poder da é persuasão. sugerir. Então, assim, quando você tem um ideal, tem uma ideia, você vende. Exato. Muito bom. Adorei. É isso aí. E Nessa, como é que você chegou nas redes sociais? Eu sei que foi através da venda, se posicionando Sim. no Facebook, mas pra gente concluir a sua história e eu te fazer algumas perguntas que o público mesmo deixou na caixinha de pergunta, e pra gente seguir esse conteúdo, como que você foi parar no Instagram e se tornou essa referência hoje na mídia que mais vende hoje, que é a plataforma do Instagram, né? Como Sim. que você chegou ali? Então, como eu falei, eu usava o Facebook para vender os produtos para as minhas amigas do Rio Grande do Sul, para mostrar para elas o que eu estava fazendo. Meu Instagram era fechado até início de 2018, eu abri o meu Instagram. E aí, o que eu colocava os produtos que eu vendia ali no Instagram e eu percebia que pessoas de outros estados me achavam, né? Clientes que eu nunca imaginava que poderiam me encontravam no Instagram. E eu comecei a perceber que essa plataforma era diferenciada. Porque no Facebook não me achavam, mas no Instagram me achavam. E aí, em maio de 2018, eu fiz uma viagem para os Estados Unidos. E nessa viagem, eu cresci 1.000 seguidores. Uma coisa assim que na época não era normal. Legal. E eu pensei assim, o que eu fiz nessa viagem? Por que eu cresci tanto? E eu comecei a estudar a plataforma Instagram. Como que as pessoas cresciam no Instagram. O Instagram de 2018 não é o Instagram de hoje, que mudou muito, né? Verdade. O Instagram de 2018 era orgânico. Eu bati 10.000 seguidores em, acho que agosto, setembro de 2018, organicamente. Só fazendo algumas estratégias que eu tinha desenvolvido, né? Aprendido, né? Isso. E depois disso, eu fiz um primeiro curso online, que era desafio de vendas de 21 dias. Vendi organicamente no Instagram 210 cursos, Nossa, organicamente, assim. E depois, com uma sócia, eu lancei 2 cursos online, que era ensinando as pessoas a usar o Instagram. Sim. Então, foi assim, realmente, que o Instagram entrou na minha vida. Legal. E é hoje a plataforma ainda que eu utilizo, que eu acredito, porque é a única plataforma que a gente tem relacionamento. É E a base da venda de confiança é o relacionamento. É verdade. Por isso que faça o seu investimento no relacionamento, né? Queira ajudar as pessoas, né? Queira ser interessante ao invés de ser ininteresseiro. Exato. Pergunta como você pode ajudar,
né? Como é que você pode melhorar a vida da outra pessoa que está ali, né, do outro lado também. E quanto mais esse relacionamento se aprofundar, né, aquilo que a gente falou, maiores serão as vendas, né, maior a quantidade que a gente vai ter também, né, tanto de seguidores quanto clientes. Então, relacionamento eu acho que realmente é fundamental. Eu fiz um curso agora em janeiro, que eu estava de férias, eu fiz um curso sobre redes sociais, futuros de redes sociais, e o conteúdo que mais vendia e mais sempre vai vender é o conteúdo que ajuda, que instrui, Legal. que dá dicas, porque Muito as bom. pessoas se interessam por você genuinamente, porque você está fazendo algo por elas. Exato, quando você entrega algo, né? Exatamente. E esse entregar, você tem que ter uma atitude, uma escolha. Você precisa escolher fazer essas coisas, né? E aí eu queria até enganchar uma pergunta aqui para você. Como podemos moldar e guiar nossa mente para um caminho próspero? O que você pensa sobre isso? Bom, tem uma coisa que eu gosto muito de falar, que a prosperidade, ela está na nossa frente, né? Ela é abundante, Isso. todo mundo pode ser próspero. Só que esse caminho da prosperidade, ele vai ter espinhos, ele vai ter dificuldades, ninguém tem a vida perfeita. Mas você tem que ter um objetivo ali que tem que estar claro, às vezes não está claro, porque a Legal. gente se confunde. Verdade. E a prosperidade vai mudando, né? Então, Há 5 anos atrás eu queria um tipo de prosperidade, hoje eu já quero outra. e eu também acho que a prosperidade e o sucesso são coisas... Para mim, é uma prosperidade e um sucesso, para você é outra, para você é É outra. Não verdade. tem um conceito que defina prosperidade e sucesso. Para cada um tem Cada um tem significado. seu tipo de prosperidade, né? Então, assim, o caminho para a sua prosperidade, né, não para a minha, é um caminho que tem que ser trilhado, que vai ter espinhos, mas que se realmente você acredita nisso, você vai chegar. Eu não cheguei ainda. Eu tenho ainda muitas coisas para trilhar, para Claro. aprender, Exato. mas eu sei, eu sou próspera, serei próspera, porque eu planto bem e colherei o bem. É Muito isso bom. aí. Muito bem Faz todo colocado. sentido. Até porque você precisa... Eu creio que a prosperidade vem da autorresponsabilidade também. Você precisa ser autorresponsável sobre aquilo que você quer para ter a prosperidade. Não tem como você plantar tomate e colher limão. Impossível. Então, a prosperidade gera... Você precisa ter uma atitude. Ter um querer ali. Não é só ser próspero, é o que você falou. Existe um caminho a ser trilhado. E esse caminho, muitas das vezes, é ardido. Tem espinhos, dói. Porque crescer, ser próspero, dói e dá trabalho. Mas quem decide, toma atitude e firma nisso, tem o resultado. Com certeza, não tem simples como não assim. ter, né? É verdade. Não tem. É uma coisa assim que a gente vê muitas pessoas desistindo. Exato. Né? Então, quem desistir realmente nunca vai chegar na prosperidade. É verdade, é verdade. Eu falo que o sucesso ele tem um preço a ser pago. Pô. Não é pague o preço do sucesso e o contrário do sucesso não é fracasso, é desistência. É isso aí. Exatamente. Não, então, apesar das dificuldades, apesar dos desafios, se você continuar persistindo, né, uma hora ou outra o sucesso, a prosperidade, ela vai bater na sua porta também. Com certeza. E nesse caminho, né, você vai ter muitas dificuldades, mas também você vai ter muitos momentos de sucesso, Exato. conhecer muitas pessoas que vão te... Quando a gente está em movimento, as coisas vão acontecendo. É Exato. verdade. Muito bom. E quando você tá na turbulência, também acontece. Não tem como as coisas crescerem no morno, Não. no tudo bem. Por isso que eu falo, o desafio faz parte para você também conseguir chegar num objetivo final, porque o desafio é um processo do que tem que ser colhido, né? Não, e até também para você aprender, né? Porque a gente aprende muito quando tá com algum é um desafio. desenvolvimento, né? É o desenvolvimento que você precisa passar, Exato. né? Nessa eu te acho uma pessoa, Patrick vai concordar comigo, muito empoderada, muito forte. E a próxima pergunta que eu queria te fazer é justamente isso. Como é que a pessoa tem mais confiança sobre o seu trabalho? No falar, no se posicionar? O que você vê sobre isso? De onde vem essa confiança que você tanto tem? Então, eu vou te falar uma coisa assim que eu acho que vocês fazem, tá? Mas eu acho que muitas pessoas não fazem. Pra mim, Vanessa, eu consigo confiar em mim quando eu domino o que eu faço. Para dominar, claro que eu não vou dominar 100% nunca, a gente não domina nada. Mas para eu confiar em mim, eu preciso ter um embasamento. Então, eu estudo, eu leio, eu fico conectada com as coisas que estão acontecendo. Então, por isso que quando eu chego para falar alguma coisa, eu não falo vazio. Eu sei Sabe o que eu tô conteúdo. falando, tento saber, né, obviamente, porque eu já estudei, eu já li sobre aquilo. Se vocês me perguntarem, Nessa, uma coisa que eu não domino, eu vou dizer, olha, gente, não sei o que dizer disso. Ok. Porque
não estudo sobre isso. Legal. Então, até eu tô fazendo uma transição de carreira. Agora, eu não tô mais como consultora de Instagram nas redes sociais. Continuo com consultoria para marcas e pessoas que querem se posicionar. Ok. Mas tô indo bem pro ramo da moda, que é uma coisa que eu amo. E eu fiz o curso de consultoria de imagem, mas eu ainda não estou atendendo. Por que que eu não estou atendendo? Porque eu ainda não tenho a total confiança que eu serei uma boa profissional. Então, Legal. eu acho que eu preciso estudar mais, que eu preciso até fazer alguns trabalhos gratuitos, que eu preciso sentir mais antes de me colocar no mercado de trabalho. Então, para Legal. tudo eu sou assim. Então, eu acho Você gosta que de ter um bom preparo. um bom preparo. Essa seria a sua dica, né? Exatamente. Prepare-se. Quando eu comecei a vender produtos anti-envelhecimento, eu tinha 34 anos. Eu não dominava a venda, não usava nada de produto anti-envelhecimento. Tipo, era aquela interiorana lá do Rio Grande do Sul que nem protetor solar passava. Por isso que tem melasma, passa em protetor solar. E eu comecei a fazer o quê? Estudar os produtos. Legal. Eu dominava Entender os sobre. produtos, eu estudava aquilo, eu comecei a usar para ver o que ia acontecer comigo, para poder falar para cliente, olha, pode ser que vai te dar uma alergiazinha no primeiro e no segundo dia, Ok. né? Então assim, eu acho que é preparo e sinceridade. Muito bom. Isso. Quando você fala aquilo que você sente também, eu acho que isso é bem importante para ter sucesso. E você, Patrícia? E empatia, né? O que você falou, né? Você se colocar no lugar do outro e poder oferecer o seu melhor. Claro que é o que você falou, a gente vai desenvolvendo, a gente vai melhorando, a gente nunca vai estar 100% pronto, né? Então, a gente tem que começar, tem que dar os primeiros passos, né? Tudo que é grande começou pequeno um dia. Eu também comecei assim, eu comecei a me aproximar de pessoas que tinham aquele conhecimento que eu estava sempre buscando. Fui aprendendo, fui realmente fazendo parcerias, fui usando os meus produtos e aí você vai ganhando confiança, né? Você vai ganhando autoridade naquele assunto que você se dedicou a estudar. Né? Não tem como a gente ser bom em todos os assuntos, mas isso aí. escolha um assunto, né? Escolha uma especialidade, escolha um produto, escolha uma profissão e coloque bastante energia nela, né? Estude tudo que você puder, se conecte as pessoas que estão tendo resultado naquela área e aí daqui a pouco você vai ter resultados similares ou até melhores. O Patrick fala muito bem isso. É o se preparar para aquilo que você definiu ser a coisa que você quer ter sucesso, né? Sim. Se você quer ser bom, faça 10 vezes. Se você quer ser o melhor, 100. Se você quer ser o foda, tem que ser 1000 vezes. Faça quando ninguém está fazendo, É. né? Boa! Ninguém tá Schwarzenegger olhando. fazia isso. Ele treinava na hora que ninguém tava treinando. Aquele jogador de basquete também, né? Diz que ele ficava... Uau. Michael Jordan? ficava lá jogando. Inúmeras vezes. Depois que todo mundo parava, ele Exato. ficava lá repetindo o movimento. Então, Repetição. eu acho que além dessa parte da pessoa ter um bom preparo, eu sou muito ligada à parte emocional também. Então, eu creio que a pessoa que é empoderada, a pessoa que se sente empoderada, que fala de forma empoderada, tá ligada ao coração dela, o que ela sente também. A sinceridade, né? Boa, É a verdade. sinceridade. Porque as pessoas hoje que são introvertidas, que têm algum problema emocional, de fato, elas não conseguem se posicionar tão bem, porque tem insegurança. Insegurança. Então, talvez a segurança traga grande proveito nesse posicionamento. Eu acho que a pessoa segura, a pessoa que sabe de si, que sabe o que ela quer, que sabe sobre o assunto, que se estuda para aquilo. Se prepara. Exato, né? que Essa tem um palavra. bom preparo, não tem errada, né? Exato. E Legal. vocês são bem exemplos disso também, né? Vieram lá de Coqueiral. É verdade. Viemos do sul de Minas, né? Eu acho que o pessoal aqui já sabe. Já sabe. Uma cidadezinha de 10 mil habitantes e, de fato, fizemos o que precisava ser feito. Sim. Foram anos, assim, de desafios, mas que a gente colhe os frutos e ainda é o que você falou. A prosperidade ainda está no decorrer. Exato. Porque os planos vão mudando, os sonhos vão mudando, os desejos vão mudando, os A crescimentos. gente amadurece e as coisas mudam, né? Eu acabei de fazer 42 anos. Eu virei o Ninguém pé. diz. Não. Eu virei o pé na viagem. Ok. E fiquei com muita dor no pé e fui num ortopedista. Ele falou, sabe o que pra mim? Ele falou assim, olha, depois dos 40, se você não acordar com alguma dor, é porque você morreu. Eu falei, gente... Então, quando vocês tiverem 40, vai mudar isso É também. verdade. Exato. Os ciclos vão mudando, as coisas vão mudando. Muito bom. Próxima pergunta é: como posso enxergar resultados em minhas atitudes sem me auto-sabotar? Isso é difícil. Eu sei porque eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade de ver os meus resultados. É uma coisa até que eu estou tratando, na verdade. Porque Legal. eu sempre acho que é pouco. Ok.
E a gente pensa, insatisfação positiva. Nem sempre é positivo. Porque às vezes você não consegue aproveitar as coisas boas que você conquistou, porque você não vive o momento, você vive lá pra frente. Então, Boa. assim, o que eu vejo que eu preciso melhorar e que talvez seja isso que eu gostaria de dividir, é que a gente precisa curtir aquele momento, aproveitar aquela realização, Fase, porque ela é um passo para a próxima. É isso. Isso é muito difícil para mim, Vanessa, aproveitar esse momento aqui. Ano passado eu tive várias situações em que eu realizei muitas coisas bacanas, só que eu não me senti feliz. Porque eu já queria muito. Próximo nível. Eu já queria ir pro próximo nível. Então, pra quem tá me ouvindo aqui, não seja como eu. Eu vou te falar uma coisa que eu já falei aqui, inclusive tem recorte disso, e eu falo isso sempre para todos os meus alunos de consultoria, até da parte de gestão e parte emocional. Eu sou cristã, você sabe, Sim. né? Eu falo que o Senhor, ele não te dá algo que você não esteja preparado para receber. Por que que a maioria das pessoas que recebem na loteria falem? Porque não tem o condicionamento emocional e financeiro para duplicar aquela grana. Sim. Então, elas perdem e ficam mais endividadas. Então, existe um preparo para todas as coisas. Às vezes, a gente quer pular etapas, Lá pro final, né? que é o ponto principal. Só que você precisa passar por alguns processos para o seu coração ser desenvolvido. O Senhor não é um Senhor de confusão, Ele é um Senhor de perfeição. Sim. Então, a todo tempo, Ele está nos desenvolvendo. E, às vezes, a gente não percebe isso. Concorda? Concordo. Adorei, isso é exatamente isso, né? Respeitar o processo, né? Sempre a gente vai ter processo, sempre a gente vai aprendendo com novas pessoas. E aquilo que a Nessa falou muito bem, que é concentrar no momento presente. É isso. O passado, o que aconteceu, fica de lição. Exato. pra que O a gente passado é pra aprender. Não cometa pra os mesmos erros, né? Não cometa É. as mesmas falhas, né? Mas a gente tá aprendendo. Então, sim, você vai cometer erros, você vai cometer equívocos, mas aprender com eles. E se a gente acaba focando muito no futuro também, né? No que há de vir, a gente acaba desenvolvendo momentos de ansiedade. Né? Quem vive Exato. no passado vive de depressão. E quem vive do futuro vive de ansiedade. Então, assim, eu coloco sempre isso também, até nas consultorias que eu dou, como eu falei, que é a parte de você a cada meta que você realiza, você se autopromover com aquilo. Uhum. Seja metas pequenas. Seja tomar um sol na praia, que isso hoje é desafiador para você. Seja tomar um café na Copenhague, que Sim. isso é desafiador para você hoje. É realizar metas e concluir elas e se autopresentear. Sim, isso eu Legal. faço bastante. Exato, Boa. porque isso te ajuda nesse processo. Sim. São etapas que precisam ser concluídas e não vai te fazer sabotar. Porque você não está só colocando energia e se desgastando. Você se está autopremiando a cada etapa que passa. Sim. Então, eu falo muito isso. Se presenteia. A cada conquista, abre exceção para fazer aquilo que está na sua realidade. Aquilo que é subir um próximo nível para você. Talvez o próximo nível para você hoje é sentar num café que você não está acostumado a sentar. E o próximo Exato. nível para a Nessa hoje é ir numa loja e comprar uma bolsa, né, Nessa? Bom, Sou a louca da bolsa. Brincadeira, mas esse é o nível exato. que você tem que acessar. Eu não sei o que você vai se presentear, mas é algo que te recompensa para você. Isso aí. Então, isso a cada etapa, você faça isso, que você não vai se auto-sabotar. Eu Muito creio bom. muito Isso nisso. é a concretização. Você tem uma energia ali, você concretiza com algo material, né? Uhum. Isso é bem importante para o universo entender que você Sim, realmente. Você entendeu que você conquistou. exato. Né? Exatamente. Materializar o E sonho. se premiar para aquilo e ter a motivação. Né? Você colocar em próximo ação, passo. né? O que realmente passa, né, na sua mente, no seu coração, colocar tudo isso em prática, que você falou, né? Emitir a energia correta para o universo, né? E o universo por si só ele vai elaborar maneiras de poder te ajudar a realizar os seus sonhos. Né? O Walt Disney ele falava, se você pode sonhar, você pode realizar. Só que para isso você tem que ter uma ferramenta. Né? E aí a pergunta é, qual é a ferramenta que você vai utilizar para poder realizar todos os seus sonhos? Né? Para Nessa, alguns anos atrás, ela era profissional da área da saúde, né? Depois agora já tá, né, bombou no Instagram, que foi uma ferramenta incrível que ela usou. Agora tá voltando um pouco para moda. E a ferramenta ela vai alterando com o passar dos anos, com o passar dos ciclos. Né? O que eu fazia há 10 anos atrás, eu não faço hoje.
Então é sempre realmente estar em movimento que as portas vão se abrindo para que realmente as coisas possam acontecer. E é muito doido isso mesmo, porque acontece, né? Acontece muito. Acontece. A próxima eu fico com vontade até de responder, porque você me conhece, né? Comigo não tem muito mimimi. E a próxima pergunta é: quais atitudes eu preciso tomar para sair da minha zona de conforto? Caraca! Olha, eu vou falar uma coisa. É decidir, gente. Não tem essa. Zona de conforto é pra quem morreu, eu acho. Exato. Desculpa, não existe zona de conforto. Também Se você tá na zona de conforto... Eu tenho uma meta. Mas eu acho que quando eu chegar naquela meta, eu nunca vou conseguir parar na zona de conforto. Você eu vou sempre tem algo inventar alguma maior. coisa pra fazer, assim. Vou fazer projeto social, Exato. sabe? Não existe, Exato. pra mim não existe zona de conforto. Eu sou muito, como diz minha sogra, fuçadeira. Eu não consigo ficar parada. É igual eu. Tem. Ativa, né? Ativa. Você vai subindo o nível. Você vai escalando níveis, né? Hoje é o que a gente falou. Hoje você tem um objetivo. Há 5 anos era outro. Totalmente Aí diferente. daqui 10 anos vai ser totalmente diferente. Uhum. O Patrick falou isso. Há 5 anos você estava aí na área da saúde, depois veio pro Instagram, agora tá na área da moda. Daqui uns anos talvez você tenha uma loja, eu não sei. As coisas vão evoluindo. Zona de conforto, eu falo muito isso no treinamento também. Deus vomitará os mornos. Se você quer ser morno, você não vai ter resultado. Nossa, que forte essa frase. Se você quer ser morno, você vai ser vomitado. A realidade é essa. Ou você sobe esse seu nível e vai fazer o que precisa ser feito, que é o poder da autorresponsabilidade que a gente conversou, ou você vai ser vomitado de fato. Porque quem vive na mediocridade, vive na média. E zona de conforto, é o que você falou, não existe. É viver na mediocridade, é sempre estar ali no mais ou menos. É deixar a vida levar, né? Exato. Ou você busca algo que vai te levar para um próximo nível, sabendo que existe desafio, que vai ter dificuldade. A gente tem ainda os nossos, vão mudando os desafios, mas Sim. continua. O desafio, de fato, é para a gente evoluir e crescer, para o nosso coração estar preparado, que é o que a gente conversou agora há pouco. Sim. Então, não existe zona de conforto. Para quem quer crescer, zona de conforto não existe. Boa. Eu acho que... E a mágica tá fora da zona de conforto. Patrick fala Exato, isso. os desafios estão fora, as realizações estão fora, as conquistas, tá tudo fora, gente. E aí você precisa, Sai daí. Exato. você precisa também treinar seu cérebro, né? Para entender que você que comanda ele. Não deixar ele ficar te auto-sabotando, porque o cérebro é preguiçoso. Aí o que ele faz? Ele está acostumado a viver na zona de conforto. Você evolui um pouquinho e sai da sua zona de conforto, ele quer voltar à realidade anterior. Ah, sim. Quer economizar energia. Exato. Então ele quer sempre ficar economizando por ser preguiçoso. Então você tem que comandar a sua vida, você tem que ser o capitão da sua alma. Decidir e fazer. Vai ser desafiador? Vai. Ainda mais quem não tá acostumado, mas você precisa comandar a sua mente. Você precisa entender que a gente não faz só aquilo que a gente quer. Quem faz o que quer é somente criança, que não sabe pedir, que chora. A gente faz coisas que a gente não quer, concorda? Sabe que, você falando isso, eu lembrei de um exemplo que eu dou para os meus alunos de consultoria. Porque hoje eu faço consultoria para pequenas marcas e pessoas que estão iniciando no Instagram. Sim. Então, a maior dificuldade é vídeo. Que todo mundo tem vergonha, não sei o quê. E aí eu falo assim, olha só. Joga pro método 3P, que lá nós desbloqueamos ela. Tá, vou jogar. Mas assim, é uma coisa tão clara na minha mente que é o seguinte, assim, quando você trabalhava, você só fazia o que você queria? Claro que não, né? Eu já fui empregada. Durante 11 anos eu tive carteira assinada. Eu tinha que fazer um monte de coisa que eu não queria. Sim. E aí, se eu estou aqui te assessorando e te falando que um vídeo vai fazer você vender mais, vai fazer você crescer, você se joga. Boa. Se joga porque você precisa romper essas barreiras e fazer coisas que você não gosta. Sim. A vida não é só de coisas que a gente gosta, né? Exatamente. Eu falo muito que você não precisa ser bom para começar, mas você tem que começar para um Para dia ser bom. você se tornar uma pessoa boa, né? Exato. E qualquer habilidade que você tiver. Né? E Mário Sérgio Cortella, ele vai falar, faça o seu melhor nas condições que você tem, né? Até você ter condições de fazer melhor ainda, né? Então, realmente, eu vi essa comece de onde frase essa você semana. tá, fantástica, começa onde você tá, do jeito que você tem, as ferramentas que você tem, para que depois você possa ter ferramentas melhores e poder fazer melhor ainda. Mas Hoje- comece. É isso aí, comece. Boa. Hoje a maior dificuldade de todo ser humano, o maior medo, aliás, de todo ser humano depois da morte é do julgamento. É. Então, por que muitas das pessoas deixam de fazer o que precisa ser feito? Por medo do julgamento. Só que eu queria até deixar uma mensagem
Eu falo isso sempre também. Vocês já cansaram de me ouvir falando isso. Mas as pessoas vão te criticar. Se você estiver acima do peso, elas vão criticar que você está acima do peso, gordo. Se você se tornar uma pessoa fitness, vão falar que você tá cri-cri, não come nada. Então, sempre vai ter crítica. Sempre. Se você se torna uma pessoa próspera, que preocupa com as suas finanças, vão dizer que você é ganancioso e egoísta. Se você não preocupa, vão falar que você não tá nem aí pra nada. Então, sempre vão te criticar. Decide você fazer o que precisa ser feito. Quando o outro tá falando muito de você, quer dizer que você tá no caminho certo. Você tá incomodando. Porque a pessoa que fala, ela tem dificuldade de fazer e prefere falar. Em 2018, eu fiz um processo de coach que foi incrível. Foi no final de 2018. Até foi nesse processo de coach que eu percebi que o meu caminho era ir para online. E ele falou, você já tem haters no seu Instagram? Eu falei, não tenho. Dele, então não tá bom. Quando você tiver pessoas te criticando, te incomodando, aí é porque você realmente tá fazendo a diferença. É onde o mover tá acontecendo. É isso que você acabou de falar, Exato. que sempre vai haver os criticantes, né? E como é que você lida com esse tipo de julgamento, esse tipo de perfil de pessoas? Como é que você lida internamente com isso? Tá, então, vou ser bem sincera. Ano passado, eu tive o ano passado eu comecei a me importar mais. Até julho do ano passado, eu, literalmente não dava atenção. Certo. Aí, a partir de julho do ano passado, eu comecei a me importar mais. E aí, eu vi que eu estava errada, porque aquilo estava me contaminando, me tirando a minha energia, que sempre é muito positiva. Eu acordo feliz, eu quero fazer as coisas. E eu vi que eu estava me prejudicando por críticas de pessoas que não estão dentro da minha... Que não são eu, que não estão dentro da minha casa, que não vivem minha vida, que não sabem o que eu tenho, né? Então, assim... Eu vi que aquilo estava me prejudicando, passei esse mês de férias e voltei com a minha energia positiva renovada. Né? Então, assim, eu acho que, como você falou, eu concordo plenamente com você. Crítica sempre vai existir, você fazendo... Nem que você faça o bem a vida inteira, você nunca fez nada de errado. Vão te criticar porque você só faz o bem. Então, gente, Cristo foi julgado numa cruz, ele que foi perfeito. Então, assim, não tem como, você vai ser criticado. Se você não tiver emoção para isso, você precisa trabalhar isso. Você precisa desenvolver isso, porque a crítica, para quem é próspero, vai acontecer. E o mover acontece ali. Quando as pessoas estão falando muito, é onde você está crescendo, você pode ter certeza. Porque se você não está crescendo, ninguém está lembrando de você. Isso aí, né? Garota. E a crítica, ela fala mais do que a outra pessoa do que da própria gente, né? Que a própria... pessoa. Então, realmente, não foca nessas coisas, né? Foca no que você é capaz de fazer, no que você é capaz de promover, né? Porque tudo aquilo que a gente coloca energia tende a expandir na nossa vida. Sim, então, até as coisas ruins. Também. Então, onde você está colocando a sua energia? É na solução ou é no problema? Porque existe dois tipos de pessoa. Aquelas pessoas que para cada solução existe um problema e aquelas pessoas que para cada problema existe uma solução, né? Então seja esse segundo tipo de pessoa que a sua vida vai encaminhar. Eu até fiz um vídeo em Orlando falando sobre isso, que o foco é a solução. Porque eu virei o pé e eu tinha planejado na semana após virar o pé que eu ia fazer vários vídeos de troca de roupa, de moda, do meu conteúdo. E eu quebrei o pé e eu não podia... Quebrei o pé, ui, credo, bate madeira. E eu virei o pé e até hoje eu não tô conseguindo usar salto. E eu tinha levado vários saltos lindos. Tava programado uma coisa e saiu do controle. E aí, o que se faz? Aí eu fiz os vídeos sentada. Pronto. Solução. Exato. Boa. Né? Exato. A gente tem que procurar a solução. Ou eu fazia assim, não vou fazer conteúdo nenhum porque eu tô com o pé machucado. Ou eu sento na cadeira e mostro a mesma coisa, só que sentado. Eu sempre vou bater nessa tecla. O desconforto ou algo que acontece é para nos preparar para mais um nível. Não tem como. Hoje eu só encaro dessa forma. E eu consigo perceber que eu tô sofrendo menos, sabe? Que eu aprendi a sofrer menos. Eu, assim, não é que eu não sofro com algum problema que vai acontecer. A gente sofre. É óbvio que a gente sofre. Só que agora eu adapto para ser um momento mais... tipo assim, um momento de sofrimento menor. Para ser o quanto menor for possível. Por quê? Porque a solução precisa existir. O que você vai fazer de solução diante desse problema que você está vivendo? Qual a solução que você vai trazer? Porque é o poder da autorresponsabilidade. Quando você entende isso, acabou.
Você entende que a sua vida é coordenada por você. Ninguém vai poder viver Exato. e sentir o que a gente sente, que a gente não tem isso, não adianta. Exatamente. Aí o pessoal me chama de dura, mas não é. É porque tem coisas que não dá pra ficar chorando. Ou a gente transforma, aprende, muda, adapta, ou fica chorando e para de produzir, Exato. né? É aí que acontece a mudança, né? Mar calmo não fazem bons marinheiros, né? Exatamente. Então, Um caldinho de vez em quando a gente tem que levar também. Para poder aprender as lições da vida e evoluir com aquilo. E aí você evolui, você tem novos desafios, e aí você desenvolve novas habilidades, e aí assim sucessivamente, até realmente você atingir, né, todo o seu potencial. É isso, a gente está aqui para isso. Essa é muito boa também. Como posso crescer na minha área saindo do zero? Ô, amigo, vai ralar. Contar pra vocês que a minha história veio do zero. Eu cheguei no Rio de Janeiro sem uma amizade. Eu não tinha nenhuma profissão aqui. E é muito engraçado porque eu entrei, como eu falei pra vocês, na Bodytech do Leblon, que era uma academia de pessoas com alto nível, que eu não estava acostumada. E eu lembro que eu não tinha roupa de marca, eu não tinha uma bolsa de marca, e as pessoas me olhavam estranho, assim. Eu percebia, porque eu caí numa turma de dança, que estavam todas as mulheres mais socialites, podemos dizer. Como era patronizar, né? Isso. Existe um padrão, e aí você fica se comparando, né? E aí eu lembro que eu não me sentia bem, porque eu não estava naquele padrão. E é muito doido, porque hoje são minhas amigas. Hoje eu comemoro aniversário com elas, hoje eu vou na casa delas. Então, assim... E hoje você é a mais top do Leblon. E elas, olha que doido, e elas sempre falam que me admiram muito, que elas viram eu chegando, que elas viram como eu era humilde, que eu fui construindo passo a passo, e que eu continuo a mesma pessoa, só que mais apessoada, mais arrumada, mais chique, sei lá. Mais empoderada. Mais empoderada. Legal. Então, assim, não adianta, é uma construção. Talvez se eu tivesse chegado com uma roupa melhor, elas não tinham percebido. Me cuidado, olhado pra mim, me respeitado pela história, né? É o processo que a gente vem conversando desde o começo, né? É sair da zona de conforto mesmo, porque o sucesso, ele não acontece da noite pro dia. O sucesso, ele precisa ter um processo. Exatamente. E o processo é árduo, mas ele recompensa as pessoas disciplinadas, lembra disso? É verdade, o segredo do sucesso é constância, né? Você fazer todos os dias um pouquinho, né? Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, Muito 1% melhor todos os dias. Tanto que no Instagram, eu falo para os meus alunos, como é que eu tenho sucesso no Instagram? Constância, repetição. É isso. Repete, 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 repete. É isso. O sucesso é a constância de fato. O Patrick colocou uma coisa muito forte aqui agora. Pega essa mensagem. Porque não existe outra coisa a não ser que vai te levar para um próximo nível sem ser a constância. Constância é a chave para todas as coisas. Porque se você mantém firme naquilo, acabou. Você vai evoluindo, evoluindo, evoluindo e vai chegar onde você deseja. Às vezes demora, né? Às vezes é porque vocês são cristãos e provavelmente estudam muito isso, que o tempo de Deus é um tempo, o nosso tempo é outro. Exato. E a gente acha, mas eu tô ralando aqui 1 ano e não saí do lugar. Exato. É o que a gente falou, o coração. Se o seu coração não estiver alinhado para receber aquilo que Deus tem para você, e os planos dele são de prosperidade, mas seu coração precisa estar alinhado. Sim. Porque às vezes a prosperidade vai ser tanta que você vai caindo em tentação aí com droga, vamos supor, com prostituição. Por quê? Vai ter tanto que vai se perder. Então o coração precisa estar preparado para receber certas coisas. Então o tempo de Deus realmente é perfeito. Exatamente. Bom, concordo plenamente. Joia. Vamos para a próxima pergunta? Bora. Quero adquirir experiência, mas não sei onde começar. Quero me tornar alguém influente, mas também não me sinto capacitado. Bom, eu acho que é mais ou menos o que eu falei. Capacite-se, né? Porque a gente falou isso no começo, né? Capacite-se, estude, se entregue. Uma coisa que eu amo falar, porque eu aprendi neste processo e que é libertador. Escuta isso. Aprenda a levar não. Legal. Cara, quando você aprende a levar um não... Isso é desafiador pra mim. É muito desafiador, tá? Mas eu aprendi. Hoje eu levo um não. Fico feliz. É muito melhor a gente ganhar um não do que ficar na dúvida. É verdade. Então, assim, por exemplo, hoje eu trabalho com divulgação de marcas. E às vezes eu desejo muito uma marca. E a marca demora 1 semana pra me dar uma resposta. Essa 1 semana pra mim é sofrimento. Quando chega o não ou o sim,
Chegou ou não? Ai, que bom, vou pra próxima. É isso aí. É. Você não fica desgastando energia mais. Você se liberta. O não é libertador, essa é a frase. Verdade. O não é libertador. Então, eu acho que pra... Né, essa pergunta que você fez, primeiro, capacite-se para ter certeza do que você está falando, né? Porque quando a gente tem certeza do que a gente está falando, a gente acredita e consegue passar isso para a pessoa. Exatamente. Né? Nós todos somos influenciadores, Sim. tá? Você fala muito bem isso. Nós todos somos influentes. Sempre, porque a gente influencia o amigo, a gente influencia os nossos pais, né, as pessoas que estão próximas da gente. E essa profissão influencer, ela sempre existiu, na verdade. É que agora virou algo... Virou uma profissão mesmo, né? Hoje, influenciadores ganham como modelos, ganham até às vezes mais que atores, né? As propagandas mudaram, a forma que a gente consome conteúdo mudou. As coisas vão evoluindo, né? A gente fica muito mais no celular do que olhando para uma televisão. A gente consegue viver sem meus pais estão viajando agora, eles estão no nosso apartamento na praia. E... deu ruim lá na televisão deles. Aí, a minha mãe ontem assim, Nessa, não para de carregar meu celular, né? Porque eu fico aqui na minha TV nova. Minha mãe falou isso, né? Que ela tá, olha só. Ela tá assistindo as coisas no celular. Sim. Então, assim, como mudou muito rápido, porque foi muito rápido, foi da pandemia pra cá, que acelerou muito o consumo digital. Dizem que no início da pandemia era 5 anos de aceleração e hoje já foi 10 anos. Imagina, 10 anos que a gente viveu em 2 do novo consumo, do novo método de consumo. E nesse método de consumo, o que mudou? A influência tá aqui dentro, porque a gente, às vezes, tá mais conectado com o celular do que com o amigo do lado. Exato. Tá? Então, por isso que tornou-se uma profissão. Só que todos nós somos influencers. Alguns... vão se profissionalizar nesta profissão. Okay. Mas você, sendo uma gestora de negócios, você sendo, né, um profissional da área da saúde, você é influente dos seus pacientes, você é influente para os seus alunos. Você acaba influenciando algo. Você influencia o restaurante da pessoa que está ali, né, cuidando. Eu queria comer uma pizza. Você indica... Você que é o poder da venda também, né? Que a gente falou, a indicação. Influenciar nada mais é também do que indicar, do que vender. Isso. Só que a profissão influencer, ela tá indo para um caminho que eu, particularmente, não me sinto muito à vontade, que é realmente o caminho só da venda. Hoje eu não vejo mais tanta sinceridade. E eu tento manter a minha sinceridade, me relacionar com marcas que eu acredito. Porque, querendo ou não, aquela coisa de mentir na internet vai chegando uma hora que acaba sendo né? A pessoa cai. Porque você precisa ser você, gente. Não dá pra ficar fingindo ali. É o que você falou. Sinceridade. Se você gosta de algo, você indica. Se não, não indica. Porque é que nem vai a gente brincava do exemplo que a Xuxa usava Monange, né? A propaganda ela era passando... Antes até cair, algumas pessoas acreditavam. Hoje já não faz sentido mais. É a mesma coisa. É que mudou a forma da gente influenciar. Né? Então, assim, você quer ser influente em algo, se profissionalize em qualquer área. Estude, faça cursos, esteja à frente do seu tempo, dos outros. Não fique esperando, vai atrás. Muito bom. E aí, você vai conseguir influenciar de forma real e as pessoas vão acreditar na sua realidade, na sua sinceridade, né? Então, é assim. Ótima chave. Essas perguntas já se encerraram, mas a gente tem algumas aqui que foram tiradas da caixinha do Instagram, que eu queria colocar aqui na mesa, para a gente continuar. E uma delas eu achei bem forte, que fala... A pessoa fala assim, eu tenho medo de não ser boa o suficiente e vi que entrei em depressão, o que tirou tudo de mim. Você falou há pouco ali, Nessa, você vai até me continuar, você falou há pouco que você não chegar aonde você desejava te frustrava. Eu acho que é mais ou menos isso que ela tá vivendo, só que de forma talvez mais agressiva, que é a depressão. Sim. Que dica você daria para uma pessoa como essa hoje, que tá vivendo esse momento de depressão, que tá vivendo essa angústia, né? Que é hoje uma das doenças que mais afetam a sociedade, até mesmo por causa dessa ferramenta. Porque as pessoas querem viver a vida do outro. A gente tava falando isso aqui, então tem que cuidar dessa parte também, né? Emocional. Mas o que você colocaria sobre isso? Então, eu acho o seguinte. Eu acredito que a depressão te leva à procrastinação, né? Ela te deixa sem vontade de fazer qualquer coisa. Ela
te deixa realmente... Assim, a depressão, ela te deixa sem vontade de levantar, né? E eu acredito que é muito força interior, porque realmente não é alguém ali levando o almoço na cama que vai fazer você levantar. É muita força interior. Então, assim, no meu caso, eu tô num processo, né? Eu nunca falo isso, mas eu tô num processo tô com acompanhamento psicológico. E o que eu percebi? Eu me entreguei alguns dias, fiquei de pijama vendo série vários dias. Comecei a procrastinar, não querer mais fazer o que eu fazia. Que sempre foi... Eu comecei a ficar negativa. E eu percebi um dia que eu comecei a olhar o Instagram de pessoas que eu comecei a querer ser elas. Nunca tinha me acontecido isso. Eu nunca olhei pro lado. Eu sempre fiz o meu. Eu sempre quis... Você sempre foi feliz sempre com aquilo isso. que você tinha. E aí eu percebi, não, isso não tá certo. Então, assim, o conselho que eu daria pra alguém que tá assim é procurar ajuda, primeira Exato, coisa. eu já ia falar que não isso. tem como. Tem vezes que realmente não tem como. E tirar da sua vida aquilo que tá te deixando assim. Exato. Eu identifiquei que era muito da comparação, porque querendo ou não, eu tenho, né? Que eu me comparo. Eu comecei a me comparar, eu não fazia isso. Então, eu tirei esse mês de janeiro de férias e voltei completamente diferente. Renovada. Porque hoje eu não olho mais para aquelas coisas que me faziam sofrer. Então, é tirar do teu caminho, não olhar mais para aquilo e não procrastinar. Procurar ajuda. Tentar voltar a fazer as coisas que você gosta. E lembrar que existe um processo, igual essa pessoa falou assim, que ela tem medo de se frustrar por não conseguir chegar em algum lugar. Mas hoje a gente falou o tempo todo sobre isso. A gente falou que às vezes você não vai chegar porque você não está preparada para chegar. Você vai precisar desenvolver mais habilidades. Você vai precisar se desenvolver mais internamente para chegar onde você deseja. Eu acho que a principal mensagem é isso. E também você procurar uma ajuda, porque de fato... Quando a gente se encontra num processo depressivo, que hoje acontece muito. Bem comum, né? O que é muito comum, ainda mais hoje nesse meio de comparação. A internet traz muito esse meio, você precisa estar muito conectado com você ou com algo maior que você acredita, porque senão você cai na comparação. Você está querendo sempre algo maior e melhor que é o do outro. E a grama do vizinho sempre vai ser mais verde. Patrick fala isso, né, É verdade. Patrick? A gente quer comparar, né, o palco das pessoas com os nossos bastidores. Não, e é muito... Eu vou contar uma história, assim, porque com certeza tem muitas pessoas que olham pra minha vida e pensam, nossa, a vida dela é perfeita, né? Ela é bem casada, ela tem dinheiro, tá sempre nos melhores eventos, vive viajando... Então, vou contar aqui que eu fiz uma viagem pra Patagônia, que foi incrível. Eu fiquei em hotel 5 estrelas, viajei de executiva. Pra quem não sabe, gente, Nessa e Otávio Pedó Viajam cada mundo. mês em uma ponte aérea no mundo. Legal. Só pra vocês entenderem. Semana que vem eu vou fazer uma viagem incrível, tá? Podem Acompanhe. Eu já imagino pra onde. E nessa viagem, eu postei as belezas que eu estava vendo, só que eu tive uma crise de ansiedade, que eu estava jantando com meu marido e eu caí dura. Pá! E aí? Ninguém sabe disso, porque eu não mostrei eu desmaiando na viagem. Ninguém mostra as coisas horríveis. Não, gente, então passa. assim, não acredita que nada é 100%. 100%. O voo que atrasa, a mala que é Não chega, extraviada. às vezes. Então, A assim, verdade é a seguinte, a gente tenta entregar o máximo da nossa sinceridade, mas ninguém quer expor o lado ruim das coisas. Você não quer entregar essa energia para as outras pessoas. eu vou ficar, gente, onde eu tive uma crise de ansiedade, eu desmaiei no jantar. Eu não... Ninguém quer entregar isso. Então, qual que é a ferramenta que você tem que buscar? Entender que é um processo, parar de sofrer de ansiedade por algo que você nem conquistou. Porque isso talvez nem seja uma depressão. Eu não sou uma pessoa para diagnosticar isso. Sim. Mas talvez a pessoa vive tanto na ansiedade de realizar algo que ela nem realiza. Ela só se deprime. Então... procrastina. E não faz o que tem que ser feito para chegar onde quer chegar. E a gente falou muito disso. Então, assim, procure ajuda, entenda... Saiba que vai ter crítica e eu tenho certeza que você vai chegar longe aí. Vai sim. Bem, isso aí. Muito legal o nosso bate-papo. Tem uma outra aqui que estava na caixinha. Tenho dificuldade em fechar orçamentos. Então, eu não tenho essa dificuldade. Eu tenho um pouco também, tá? Mas você tem que aprender a valorizar o seu trabalho. Isso. Então, na profissão de influencer, a gente tem muito esse desafio. Como não é uma profissão... como é tão que se valorizada diz? hoje? Não é uma profissão real, assim, Okay, né? Sim.
Às vezes as pessoas acham que são uma profissão fútil. Isso. Né? Desvaloriza o trabalho. Aí você faz Aí você manda um orçamento de um vídeo, né? De um Reels. Certo. A pessoa acha um absurdo aquele valor. Só que, gente, olha só. Demanda tempo, demanda tema, demanda... Esses videozinhos que vocês veem da gente trocando de roupa, que dura 10 segundos, ele demora 2 a 3 horas pra ser feito. Exatamente. Porque você troca de roupa. Cenário. Você faz o cenário, troca de roupa, faz edição, corta. Então não é assim. Não é simples, né? Então você precisa valorizar o seu tempo e quando vai fazer um orçamento, saber o quanto que você está investindo naquilo. Então eu mudei muito os meus orçamentos, eu confesso que eu olhei e pensei assim, não, eu não mereço só isso por hora, eu mereço mais que isso por hora. O nosso tempo é o nosso bem mais precioso, ele não volta. É isso. Então, assim, se você tá com dificuldade de se precificar, né? Se você é um autônomo, analisa. Tem gente que não para pra pensar que vai demorar 1 hora pra chegar no lugar. Esse tempo tem que ser contabilizado. Exato. Eu sou consultora, né? Então, o que eu falo pros meus alunos? As primeiras 2 horas de aula, eu gosto que seja presencial. Ok. E eu falo pro aluno, ou você vem ao meu encontro, ou vou ao seu encontro. E eu coloco esse valor embutido, sim. Porque é o Uber que eu vou levar, que eu vou gastar, é o tempo que eu tô levando para ir até lá. Então, tem que estar embutido. Então, pensa, você aí que tá com esse problema. Né? Valoriza o seu tempo, ele não volta. Se você hoje botar ele fora, ele foi fora mesmo. Então, valorize o tempo. Ele é o nosso bem mais precioso. E eu falo que tá muito ligado também à sua autoconfiança. Autoconfiança, autoestima. Porque você sabe do seu valor. Se você entrega um bom trabalho, você sabe o quanto ele pode ser precificado. Porque preço é diferente de valor. Exatamente. O que você agrega nesse preço, né? Quais que são os valores agregados nesse orçamento? Então, quando você tem isso muito claro, que é o preço e o valor daquilo que você está entregando... Não tem erro. Você sabe que o seu valor é grande. Ninguém tá aqui falando para você superfaturar um produto ou para fazer uma coisa irreal. Mas é você entender a diferença do que é preço e do que é valor. Porque se você tiver muitos valores agregados dentro do seu orçamento, não tem por que você ter medo. Está ligado à sua autoconfiança também. É muito, assim, engraçado, porque a gente que trabalha com consultoria, a gente... percebe, né, as mudanças nos nossos clientes. Você também percebe nos seus pacientes as mudanças. Você trabalha muito com autoestima, então você vê quando a pessoa tá bem. E eu lembro do meu primeiro curso de vendas que eu coloquei uma tabela pra pessoa aprender a se precificar. Sim. E eu lembro de uma menina que falou assim, Nessa, meu Deus, eu tô cobrando muito barato. Eu nunca pensei que eu tenho que pensar no deslocamento, na maca que eu levo. Ela é uma pessoa que faz massagem em casa. E nos cursos todos que eu fiz, que é o valor, eu nunca botei isso. Eu só pensava no fazer a massagem. Ela nunca pensou nos cursos que ela fez, ela nunca pensou no tempo que ela tá ali levando para ir na casa do cliente, né? Tá muito mais desenvolvida a parte emocional, né? São as emoções. Quando a emoção não tá muito bem trabalhada, acaba falindo essa parte. Você precisa entender muito bem disso, porque senão você realmente nem sabe que tem isso. Exato. Por isso que você tem que estar nessa movimentação, nessa rotatividade, aprendendo coisas, buscando coisas. Porque existem muitas ferramentas que a gente pode usar. Todos nós aqui somos, eu falo, viciados em saber mais, em aprender mais, em estudar mais. Mas também não sabemos de todas as coisas, estamos sempre buscando a evolução, né? Nunca saberemos, mas a pessoa precisa querer entender sobre algo. É o que você falou. Tem pessoas que nem sabem que existe isso. Que, igual essa sua amiga, se ela não fosse nesse curso, ela não ia entender sobre isso. Não ia a gente saber. precisa estar nesse movimento, né? É por isso que o investimento em conhecimento é um dos melhores investimentos que a gente faz, né? O Eu conhecimento acho que liberta. tem 2 melhores investimentos: conhecimento e viagens. Experiência. Porque é experiência. Mas eu aprendo muito em viagem. Sim. Eu me lembro que na pandemia, a primeira viagem que eu fiz foi pro Nanai. Que quando começou a abrir ali para voar nacional, eu fui pro Nanai comemorar meus 6 anos de casado, acho que foi 6 anos. E eu lembro que eu aprendi muito sobre vendas no Nanai. Sobre como eles nos atendiam, sobre... Você vê a agregação de valor e você entende. Então assim, o investir em conhecimento, eu acho que é o primeiro investimento que a gente tem que fazer. E o segundo
viagem, é experiência, na verdade. Por que viagem é tão legal quando se faz e é um dinheiro muito bem gasto? Porque você aprende muita coisa. É uma experiência vivida. E quando a gente partir desse tempo aqui, dessa terra, você não leva nada. Você só vai levar, de fato, aquilo que você viveu, a experiência. No fim da vida, o que acontece com a maioria das pessoas? Elas se arrependem por estar simplesmente 100% focada somente para trabalho, por não equilibrar, por não dar um beijo no filho, por não levar um filho na escola. É justamente as experiências que vão ficar, né? Então, por isso que viagem é muito forte. Igual a gente estava em Jeri, né? Acho que você viu. Vocês que indicaram o hotel, inclusive, lá no Essenza, né? E a experiência de estar ali, você aprende muito. O atendimento, o cuidado, a entrega, você ser VIP ali. Então, você aprende até mesmo para o seu negócio, para você se posicionar bem ali. A gente aprende muito coisas para fazer, para tornar o nosso negócio melhor. Ou até a gente pode ver coisas boas e ruins. Coisas não duplicáveis, né? Isso eu não quero para dentro do meu consultório, do meu negócio, do meu business. Só uma coisa que eu achei incrível ali, você tava deitada na esteira ali da praia, em frente à praia. Antes da gente pensar, eles já estavam com a toalha, se você estivesse saindo da piscina. Já estavam com toda a preparação de alimentação, sabe? O cuidado com você, que é o que você precisa ter com o seu cliente dentro do seu negócio. Então, você aprende o que é duplicável e descarta o que não é aplicável. Exatamente. Né? Muito bom. Isso fideliza, né, o cliente, né? Uma boa experiência, né? Captar paciente ou um cliente já é desafiador, mas você fidelizar ele, né? Você conquistar ele para que esse paciente, esse cliente volte mais vezes, né, no seu ambiente, no seu consultório. Isso realmente é muito importante. Eu sempre falo que, assim, quando eu vou num consultório, o mínimo que eu quero é uma água e um cafezinho. Se não tem isso pra mim... Agora então, você tem que ir lá no nosso, que já tem até cardápio, hein? Adoro! Então a gente tá melhorando, né? Isso aí, parabéns. Estamos sempre em evolução para melhora do nosso cliente, que é o que você falou, é a primeira entrada. É a porta de entrada. O cliente precisa ter uma experiência boa. Tava falando há pouco, eu tava na feira da gestante, né? Comprando algumas coisinhas pro José. E as pessoas estão fazendo o mínimo, achando que estão fazendo muito. Tá difícil. E aí você olha aquilo e você fala, meu Deus, a pessoa poderia estar vendendo tão mais. Tem hora que eu tenho vontade de ensinar, falar assim, olha, faz isso porque aqui você vai vender muito mais. Até mesmo quando você está precisando, por exemplo, de um atendimento, seja numa consulta, seja em um profissional da área da saúde, o que acontece muito, que é o que a gente está falando aqui. Às vezes você quer passar pelo profissional, mas a pessoa que faz a sua venda ela é tão ruim que você desiste. A gente precisa cuidar muito disso. As pessoas estão fazendo o mínimo. Achando que estão fazendo muito. E querem receber por isso. Querem receber o máximo por isso. É por isso que eu falo, quando você faz o seu melhor, que é o tradicional, e entrega ainda mais que o combinado, você se torna extraordinário. Muito bom. Como é que é? Anthony Robbins, né? Sempre faça mais que o combinado. Exato. Como assim? Faça mais que o combinado, que você vai se tornar extraordinário. Ainda mais hoje, num mundo que está acontecendo isso. Que as pessoas estão fazendo o mínimo achando que estão dando o máximo. Eu fui num médico semana passada, um ortopedista, né? E aí eu liguei para marcar consulta. E eu perguntei para a secretária, você vai me mandar uma mensagem, né? Para me lembrar. Informação. Não. Nós não fazemos isso. Gente do céu. Se eu esquecer, então a culpa não é minha. Porque... Às vezes assim... Como não? Que isso, um detalhe, gente? né? Mas que faz toda a diferença. Você quer comprar uma coisa, você quer comprar muito aquela coisa e a pessoa não quer te vender. O que parece é isso. Fica te enrolando ou fala que não tem, não te sugere outras coisas. Então, assim... O negócio de não sugerir é o que me dói. Oi, quero comprar uma blusa branca. Eu não tenho blusa branca. Acabou. E ali você perde a oportunidade, talvez, de ter uma cliente sempre. Exato. Né? Não, então, isso, assim, pra mim é... A sugestão, porque você sempre tem que entregar mais. Eu falo muito isso. Se você tem problemas com vendas dentro do seu consultório, treine isso, porque você precisa entregar algo pro seu cliente. Ele tem que sair dali, pelo menos, satisfeito com alguma informação. E até a gente começou falando de vendas, né? Que eu nunca tinha vendido na vida e aprendi a vender, né? Desenvolvi essa habilidade. E é a gente mesmo, quando a gente quer se vender. A pessoa perguntou assim, você faz isso? Faço, mas também eu faço aquilo. Exato. Se valorize, né? Se valorize, se venda mesmo.
Faça propaganda de você mesmo, porque se você não fizer propaganda de você mesmo, ninguém fará. Ninguém fará. É mesmo. E a gente aprendeu muito isso com ela, né, Patrick? Eu lembro que no início ela ensinou muitas ferramentas e nos ensina, né? É uma troca. Ver esse processo de evolução é muito lindo. Eu falo que de vocês também. O nosso crescimento está na nossa vulnerabilidade. Né? Então, quando a gente está vulnerável, quando a gente, né, aparece, né, Steve Jobs fala, as pessoas não sabem o que querem até você mostrar para elas. É isso então, né, qual que é a sua ferramenta, qual que é a sua especialidade, qual é o seu produto, exponha, né, o seu produto. Mundo, né? Porque Exato. o mundo não vai adivinhar. Perfeito. E todo mundo tem seu dom, tem seu talento, você tem algo único que só você pode trazer para a mesa. Exatamente. Então, realmente, saia da zona de conforto e faça as coisas acontecerem. Sai daí, senão você tá morto, gente. Gente, eu tô adorando esse bate-papo, mas a gente já tem que encerrar, né? Foi tão bom, Lessa. Foi maravilhoso. Obrigado. Obrigada eu. Adorei o convite. Te ter aqui. Eu espero te receber outras vezes. Muito obrigada pela sua participação, por essas informações que você sempre acrescenta para a nossa vida e tenho certeza que de várias pessoas que estão nos assistindo. Obrigado, eu sou muito honrada por te ter aqui e eu amo a sua vida. Obrigada também. Obrigado. Eu amo meu marido, né? Sem ele nada disso poderia estar acontecendo. Obrigado. No próximo eu vou contar algumas coisas desse casal. Amém. Fiquem ligados. Fiquem ligados no próximo. Coisas boas. É isso aí, Nessa. Obrigado, tá? Conta com a gente. Tem muita coisa boa. Depois siga a Nessa nas redes sociais. Nessa Araújo? Nessa Reis Araújo. Nessa Reis Araújo. Eu tenho certeza que você vai pegar dicas incríveis, né? De marketing, de vendas. Posicionamento. E muito mais. Obrigado. Fica com Deus. Eu que agradeço. Valeu, obrigado! gente.